Vamos lá falar de Corinthians e Flamengo, torcidas. Vamos apresentar uns números pra vocês, dados oficiais, teorias da conspiração aí. Quem tem a maior torcida? Corinthians ou Corinthians, moleque? E os jogadores também falam sobre isso, a gente vai mostrar. Vamos lá. Fala, fiel, saudações corintianas, tudo bem, jovem? Tudo bem, jovem. E saudações corintianas, hoje tocará em um tema polêmico. Quem tem a maior torcida, Corinthians ou Flamengo? É o seguinte, o Corinthians e Flamengo se enfrentam pela primeira vez desde a publicação da mais recente pesquisa Datafolha. E essa pesquisa apontou Corinthians e Flamengo tecnicamente empatados na primeira posição. Empatados com que números? Segundo a pesquisa, 18% dos ouvidos se dizem torcedores do Flamengo. Por outro lado, 14% se dizem corintianos. E essa pesquisa tem uma margem de erro, 2 pontos, né? Pra mais ou pra menos. Tô parecendo... Tá parecendo... o William Bonner aqui, falando... Em noite de políticas. Corrida eleitoral. Enfim, o que isso quer dizer? Que não dá pra responder quem tem a maior torcida do país. Isso. Corinthians ou Flamengo. Por essa pesquisa da Datafolha, pode muito bem estar aí 16% a 16% e, portanto, empatados. Então, embora vocês já tenham notado que somos corintianos, a gente não tá falando aqui que a torcida do Corinthians é maior. Sim. Embora eu acredite em outro fator, mas depois a gente fala, assista o vídeo até o final. Exatamente. Nessa mesma pesquisa do Datafolha, foi apontada uma supremacia, e aí sem empate técnico, do Corinthians na região sudeste. Região sudeste que abriga os clubes Corinthians e Flamengo. 19% dos habitantes da região sudeste se dizem torcedores do Corinthians. Já 14% se dizem torcedoras do Flamengo. Aí, pensando nos 2% pra mais ou pra menos aí, não tem desempate. Não tem, mas... O Corinthians se sobressai... Não tem empate, você quis dizer. O que eu falei? Não tem desempate. É isso aí, o Vinícius tá certo, então. Apesar de eu acho que eu não falei isso não, mas vamos lá. Aí, pensando nos 2% pra mais ou pra menos aí... Não tem desempate. O fato é, onde Corinthians e Flamengo estão na região sudeste, há a supremacia de torcedores do Corinthians. Por que há esse empate técnico? Porque nas regiões norte e nordeste há uma maior propensão à TV transmitir jogos dos clubes cariocas, entre eles o Flamengo. Falamos do sudeste, falamos do Brasil como um todo, e você viu que tem uma diferença. Essa diferença é explicada pelos números da mesma pesquisa da Datafolha nas regiões norte e nordeste, onde aí sim o Flamengo leva uma vantagem muito grande em cima do Corinthians. Rapidinho aqui, 37% das pessoas que moram na região norte se dizem torcedoras do Flamengo, enquanto na mesma região apenas 8% responderam à pesquisa se dizendo como torcedoras do Corinthians. Olhando esses números, por que você acha que essa diferença é tão gritante? O que a gente ouve falar, folclore por trás dessa eterna briga de torcedores de Corinthians e Flamengo, é em torno da transmissão dos jogos, né? A tendência da TV é sempre transmitir jogos de clubes cariocas para esses estados de norte e nordeste. É por isso que muitos acabam simpatizando mais pelos times cariocas, entre eles o Flamengo, que tem uma torcida de massa também, uma torcida mais popular, eu diria. Ao nosso ver, não há nenhum problema nisso. Jamais. Acho legal a gente enaltecer que na região sudeste, onde os clubes estão situados, o Corinthians tem a supremacia, no Brasil como um todo, pelo menos impulsionados aí pela região norte e nordeste. O Flamengo consegue empatar isso, talvez levar uma pequena vantagem até. Um ponto chato disso, de só ter times cariocas sendo transmitidos nessas regiões, é porque o torcedor corintiano que mora lá em Manaus, mano, nunca assiste jogo do Corinthians. Exatamente. E aí, TV Globo, tá tirando, hein, mano? Tá tirando, hein? Corinthians e Flamengo hoje, sendo bem frio assim, empatados tecnicamente, tentando não levar o corintianismo e pesar para um lado ou para o outro. Difícil. Estão empatados na região sudeste. O Corinthians leva vantagem, e se no Brasil estão empatados, é muito em função dessa vantagem que o Flamengo leva no norte e no nordeste. Chega desses números, até porque, cara, é muito fácil alguém responder numa pesquisa se é corintiano ou não, se é flamenguista ou não. O que vale mesmo é torcida presente na arquibancada. E temos esses números, o meu timão foi atrás. A gente está usando aqui como parâmetro dados do portal Globoesporte.com. Qual a média de público do Corinthians na atual temporada? 30.751 torcedores por jogo. Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, correto? E Copa do Brasil. O Flamengo, que disputa essas mesmas competições, salvo o Paulista, eles disputam o Carioca, obviamente, tem uma média aí até agora de 23.058 torcedores, uma diferença de mais de 7 mil, quase 8 mil torcedores. Isso em 2018.
Aí você fala, tá, mas 2018, vai que ano passado foi diferente. Não foi diferente, é tudo igual. A gente pegou aqui os números, a gente parou em 2014, que pra pegar como parâmetro aí os anos de existência da Arena Corinthians. E de 2014 pra cá, esses supremacia números se repetem. É corintiano. Isso. Em 2016 eu diria que foi a maior diferença, porque a média de público do Flamengo em 2016 foi de 18 mil, cerca de 18 mil pagantes. Já na Arena Corinthians a média foi muito maior, 30 mil pagantes, e ainda um ano ruim pro Corinthians, foi um ano de eliminação em uma série de competições. Exato, ano de Cristóvão Borges, ano de Oswaldo de Oliveira, um ano duríssimo. E aí se você for pegar 18, 17, 16, 15, 14, e se a gente for embora ali sempre também, lá na frente. Já batemos em 2 pontos dessa pesquisa. Tem um terceiro. Você aí que veste essa mesma camisa, você tá ligado como eu? Quem é o time mais odiado do país? É o Corinthians, meu amigo. É o Corinthians. E por que você odeia alguém? Porque esse alguém incomoda. E quem incomoda? O Corinthians. Achei que você ia falar a musiquinha do elefante. O elefante. Por que o elefante incomoda muita gente? Porque ele é grande, meus amigos. Isso daqui é cultura popular. Olha aí. O elefante incomoda muita gente porque o elefante é grande. E o que o Corinthians é? O Corinthians é enorme, o Corinthians é gigante. E é por isso que ele é disparado o clube mais odiado do Brasil. Segundo pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisas, olha lá, o Corinthians é sim o clube mais odiado do Brasil pelos outros torcedores que não são corintianos, obviamente. Isso, a diferença é muito grande. Pesquisa encomendada lá no ano de 2016. O que dizem os jogadores sobre este assunto? Lucas e Vinícius já falaram demais. Já. Vamos ouvir Sheik, vamos ouvir Gamarra, vamos ouvir Renato Augusto. Emerson Sheik, ídolo do Corinthians, inclusive faz parte do atual elenco, já defendeu o Flamengo no passado. Emerson Sheik, antes do Corinthians estrear no Mundial de Clubes de 2012, lá ele estava reunido com alguns jornalistas japoneses. Ao falar sobre o Corinthians aos jornalistas japoneses, disse a seguinte frase: talvez vocês não devem ter conhecimento, mas o Corinthians é um clube popular e com uma torcida muito grande. É o time com a maior torcida do Brasil, segundo o Ibope. Foi isso que ele meteu lá pros japas. Uma indiretinha aí? Será? 2012, já tinha jogado pelo Flamengo. Outro jogador a ter defendido as duas camisas, Gamarra, ídolo do Corinthians, também com passagem pelo Flamengo, já também falou sobre o assunto. Abre aspas para o ex-jogador: são meio parecidos Corinthians e Flamengo pela quantidade de torcedores que tem, mas os do Corinthians são muito mais violentos. Nessa entrevista ele foi questionado pra, enfim, tentar explicar melhor o que ele quis dizer com esse violentos. E ele quis dizer violentos mesmo, basicamente. Ele falou de cobrança, basicamente. Ele quis dizer de cobrança, no sentido de que a torcida do Corinthians é uma torcida mais presente ali, os resultados não estão vindo, ela vai ali na porta na época do Parque São Jorge, ele inclusive exato, se refere a um episódio em que a torcida do Corinthians, alguns torcedores do Corinthians foram ao Parque São Jorge cobrar os jogadores ali. Se estava com o salário atrasado, o que estava acontecendo. Falando nisso aí de torcida presente no dia a dia do clube, né? Dentro do possível ali nas proximidades com os jogadores. O Renato Augusto deu uma declaração semelhante no ano de 2015. Ele disse assim: a torcida do Corinthians é mais presente. Teve um jogo do Corinthians, estreia do Paulistão de 2013, ano que o Renato Augusto jogou no Corinthians. Time reserva, Pacaembu, quarta-feira, mais de 25 mil pessoas. Falei pra um amigo meu: que isso, cara? Da hora, porque é um jogador que tinha identificação com o Flamengo, tinha acabado de chegar no Corinthians e já teve esse... Não, pensa, ele foi um dos mais jovens camisas 10 da história do Flamengo, mas falar isso do Corinthians com uma notoriedade muito grande, assim. Sim. É muito da hora ouvir isso. O jogador, ainda mais hoje em dia, que tudo é mais difícil, né? O próprio Renato ter personalidade de falar isso. O próprio Renato Augusto, agora que tá jogando na China, muita gente tenta também tirar essas declarações dele, fazer comparação pra qual time ele joga ou não joga. Ele sempre é muito frio nas respostas, sempre fica em cima do muro, sem polêmica. E dessa vez, nem com a intenção de criar polêmica, com a maior naturalidade do mundo, ele mandou a real. Chicão, também outro jogador que já vestiu as duas camisas, também já falou sobre o assunto recentemente, abre aspas: a torcida do Flamengo, se o jogador estiver mal na partida, ela já começa a vaiar antes. A torcida do Corinthians apoia e espera acabar o jogo para vaiar. O Chicão foi muito sincero aí na declaração, porque ele não jogou nem assim a sardinha pra falar a torcida do Corinthians enaltece, não sei o que. Também falou de cobrança, mas ele especificou ali um tipo de cobrança diferente, né? Nem é sobre ser sincero ou não, mas é valorizar um ponto muito bem visto assim pela torcida do Corinthians, que se orgulha muito de ser fiel mesmo e tipo, mano, vamos apoiar durante os 90 minutos e se tiver que criticar, se tiver que vaiar, vamos vaiar só depois. Exatamente. Isso quantas vezes
vezes já fui no estádio e, mano, a torcida xingando o juiz, começa e mandou, vamos torcer pro Corinthians, vamos falar do Corinthians, não sei o que, isso é da hora. Corinthians Ainda toma mais... gol, Corinthians toma gol, a torcida do Corinthians canta, velho. É que agora nos clássicos, né, tem torcida única, mas jogos normais e antigamente nos clássicos, a torcida do Corinthians quando era mandante, ele não dá nem espaço pra torcida visitante comemorar um gol do time deles. O time adversário faz o gol, a torcida do Corinthians canta mais alto pra empurrar o time mesmo, pra virada, enfim. Já citando o último posto, mas falando de um jogador do Flamengo, até eles, bicho, que comparou ali a torcida do próprio time com a do Corinthians. Abre aspas para Márcio Araújo, então volante do Flamengo, em 2017. Pressão faz parte da nossa profissão. Eu visto uma camisa que tem milhões de torcedores. Talvez, se não o maior do Brasil, está ali na ponta, junto com a torcida do Corinthians, se não me engano. Olha aí, valeu, Márcio Araújo, tamo junto, querendo você no saudações. É da hora e você vê que, mano, legal. Ele fala que a torcida do Flamengo, pô, é maior do Brasil, mano, calma. O jogador do Flamengo não tem essa percepção. E falando do jogador do Flamengo que não tem percepção, temos um cara difícil falar, hein? Ele foi apresentado pelo Flamengo. E que, como todo jogador, quis fazer uma média com a torcida. Ficou feio. Ele foi muito sincero, não na fala, mas nos gestos. Nos trejeitos, eu diria. Roda, Larissa Lima, roda, Larissa Lima. Tem a maior torcida, não sei se, eu acho que é do mundo, porque eu... Esses foram saudações corintianas, já falando, domingo tem Corinthians e Flamengo, obviamente. Não à toa estamos falando aqui tudo isso que vocês ouviram. No Maracanã, às 16 horas, e você confere tudo no meutimão.com.br. Se você curtiu o vídeo, clica no joinha. Se inscreve no canal se você ainda não conhece o Meu Timão, tem vídeo toda quarta e sexta-feira, fora live também, segunda-feira, e uns vídeos aí, moleque, da hora. E clica na notificação também, que é o sininho aí, que você vai receber. Sempre que tiver um vídeo novo do Meu Timão, vai pintar no seu celular, hein? Fechou? Curte, comenta aí, deixa sua opinião, queremos saber. E aí, você, o que acha? Qual é a maior torcida do Brasil? Saudações corintianas, até mais. Falou, saudações!